Olá, gente! Quero compartilhar hoje aqui uma historinha simples, mas maravilhosa e poderosa para nossas vidas. Há um tempo atrás, há alguns anos atrás, eu vinha caminhando ali na Avenida G, aqui no bairro onde eu moro, no Vila Velha, e eu vinha passando em frente à igreja e vi um amigo meu, irmão meu, o Vitinho. Muita gente conhece o irmão Vitinho aqui no bairro. Uma paz do Senhor, irmão Vitinho. Deus abençoe você. E ele estava de joelhos orando. E quando eu me aproximei para falar com ele, eu só ouvi o final da oração. E no final da oração ele falava assim: Senhor, eu só te peço uma coisa. Me ensina a te amar. Que oração corajosa, muito corajosa, porque aprender a amar pelas mãos do Senhor é maravilhoso. Então o Senhor, ele realmente nos ensina a amar, porque Deus é amor, não é isso? E ele nos ensina assim, principalmente quando a gente de joelhos pede a ele, para que ele nos ensine a amar. A minha neta Maria Flor, ela falou uma vez que nós estamos aqui por causa de quem nós amamos, não é isso? E o amor, ele dá todo sentido à nossa existência, à nossa vida. Mas como é que seria Deus nos ensinaria a amar? Ele já nos ensinou. A sua palavra diz que nós devemos amar a Deus com toda a nossa força. Significa amar com o nosso corpo, né? Com a nossa vida, com todo o nosso entendimento, né? Um culto racional, uma fé racional, com entendimento, com um louvor verdadeiro, genuíno, sincero, com adoração verdadeira, com quebrantamento, com todo o nosso coração, é isso? Então, com toda a nossa alma. Então, a nossa individualidade, nosso relacionamento pessoal com Deus. Deus, ele tem um relacionamento pessoal conosco, ele nos conhece pelo nome, ele nos chamou individualmente a cada um. E com toda a nossa alma, com todo o nosso coração. Ele quer um relacionamento que a gente possa derramar a alma, o coração, os sentimentos, as emoções, o que sentimos. É isso que imaginamos, o que sonhamos, todo o nosso ser diante da sua presença. Então, devemos amar a Deus assim. E segundo, ele diz que para a gente amar ele, a gente tem que amar o seu filho. Porque ele deu toda a autoridade ao filho, o filho é o resplendor da sua glória. A palavra de Deus diz que quem honra o filho, honra o pai. Quem tem o filho, tem o pai. Então, todos os caminhos que nos distanciam do filho, automaticamente nos distanciam do pai, porque o pai ama e honra o filho, e ele deu o filho como oferta pelos nossos pecados, e ele é o nosso redentor, o nosso salvador, ele é o autor da fé, ele é o autor da salvação, o autor da criação, o autor da vida. Então nós precisamos amar a Deus honrando o Filho. Ele diz: eis que eu procuro os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então, adorar o Pai em espírito e em verdade, reconhecer que Jesus Cristo, ele disse: eu sou eu que falo contigo. Então, ele é o Salvador do mundo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se você quer amar o Pai, você precisa amar, como eu falei na primeira vez, honrar o Filho, e você precisa obedecer a Jesus Cristo, sendo seu discípulo. Ele disse: amai-vos uns aos outros, sereis meus discípulos. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. Então, Jesus Cristo, esse amor passa pelo amor ao próximo. Isso tem a ver com o nosso dia a dia, com o nosso vizinho, no nosso casamento, na nossa casa, nos nossos contratos, nos nossos relacionamentos. E amar o próximo passa pela graça, pelo perdão, pelo amor que tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta. Um amor que não se alegra com a injustiça, mas regozija-se
com a verdade. Então é isso. Deus tem nos ensinado a amar. Não é fácil amar verdadeiramente, sem um amor fingido. Não é isso? Então é preciso amar a Deus, amar a Jesus Cristo, obedecer os mandamentos de Deus, de Jesus Cristo, buscar a sua presença em adoração e louvor e, por fim, o amar-se a si mesmo, né? Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós somos joia rara, pedra preciosa, nós somos únicos, nós fomos criados com um propósito, com um sentido, com um significado, nós temos um Senhor, um Salvador, um Criador, nós temos que amar a Ele no nosso corpo, em quem somos, em quem falamos, o que fazemos. Nós somos o corpo de Cristo, a igreja, e nós temos que resplandecer, ser sal e luz da terra. Assim, se você quer, faça esta oração como fez o Vitinho. Senhor, eu só te peço uma coisa, me ensina a te amar. E ele já nos ensinou, e a palavra de Deus nos ensina, e o Pai nos ensina, e o Filho nos ensina, e ele nos capacita pelo Espírito Santo. Somente pelo Espírito Santo você pode receber a capacitação, os frutos do Espírito, para poder você obedecer os ensinamentos de Deus e amar a Deus, e amar ao próximo e amar a si mesmo. Então, receba o Espírito Santo. Todo aquele que confessa a Jesus Cristo recebe o Espírito Santo, é selado com o Espírito Santo e passa a ser corpo de Cristo, onde nós somos o corpo e ele é a cabeça. Então, o corpo obedece à cabeça. Jesus Cristo falou: novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. Não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Creia em Jesus, creia em Deus, creia no Espírito Santo. Receba Jesus, receba o Espírito Santo. E você terá condição de fazer esta oração e viver neste caminho, porque ele nos guia, ele nos ensina. E quando a gente erra, a gente se quebranta diante de Deus, o Espírito Santo é vida em nós, gera vida em nós, gera arrependimento, e nos guia, nos ensina, e nós seguimos caminhando, seguindo adiante. Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar. Amém? Você tem coragem de fazer esta oração? Senhor, eu só te peço, eu desafio você, se ajoelhe agora, diante de Deus, no seu secreto, e ore, diga assim: Senhor, eu só te peço uma coisa, me ensina a te amar. Amém? Fiquem na paz.